Ó, nós estamos, então, na unidade 2, né, em que a gente começa a mudar um pouco de assunto, né, porque na unidade 1 a gente estava só falando de estudo do movimento, se o movimento era uniforme variável, e aparecia aquelas equações do movimento. Agora, o nosso assunto mudou. Nós vamos falar um pouco de dinâmica e vamos começar pela primeira e segunda lei de Newton, certo? Vocês já ouviram falar sobre a primeira e segunda lei de Newton, com certeza. Mas vamos ver junto isso para a gente nivelar os assuntos aqui, certo? Então, a primeira lei de Newton ela fala o seguinte, que todo corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme, a menos que receba a ação de uma força externa. O que significa isso? Significa que é o princípio do equilíbrio, né? Então, a somatória de forças tem que ser zero para estar em equilíbrio, ok? Isso é muito importante para a gente na engenharia, porque vocês devem pensar o seguinte, né? Você está em equilíbrio, não tem movimento, né? Vamos supor aqui, apareceu aí para vocês uma foto de um galpão industrial, né? Aí tem um camarada aqui operando uma ponte rolante, que é essa máquina que ergue as cargas, né? E tem aqui uma carga sendo tracionada. Então, nessa carga aqui você tem uma componente de peso, uma força-peso empurrando para baixo aqui toda a estrutura, tá vendo? E veja que apesar da estrutura estar carregando essa carga, o galpão não desmoronou, tá vendo? Tanto que o camarada está numa boa aqui, não está saindo correndo nada, né? Se o galpão não desmoronou, significa que está em equilíbrio. Ou seja, a somatória de forças está dando zero, está parado, né? E o que acontece se tiver movimento? Se tiver movimento é um problema, né? Porque significa que alguma coisa quebrou e desabou. Então, essa condição de equilíbrio é uma condição muito usada na engenharia, né? Da primeira lei de Newton, né? Para que a gente possa dimensionar essa estrutura, né? Então, você pode imaginar assim, ó, essa força, né, ela vem parar aqui na ponte rolante, né? Aparece ela aqui na viga, né? Isso, ela aparece aqui na viga. Mas essa força na viga transfere para essa coluna aqui. Então, tem aqui uma componente na coluna resistindo, né, à força-peso, né? E essa coluna aqui, ela passa essa componente de força para esse pilar. Então, o pilar aqui acaba sendo comprimido. E de tal forma que todos os componentes da estrutura recebem alguma carga, né, para suportar esse peso aqui. Então, a nossa missão aqui na dinâmica é enxergar esses vetores de força. Então, nosso assunto mudou para força, certo? Que essa é o que fala a primeira lei de Newton. Vamos olhar aqui esse desenho que apareceu aqui para vocês. Olha, você tem um ponto, e nesse ponto, se essas forças que estão aqui, a soma delas der zero, o ponto está em equilíbrio. Essa é a ideia. Mas essa soma, veja, é uma soma vetorial, não é somar apenas o valor do módulo do vetor, não é só o número, você tem que considerar o ângulo também, o ângulo e a direção, né? São sempre três coisas, né, que a gente tem que olhar num vetor, é o módulo, o ângulo e a direção. E outra coisa também, né, se vocês notarem, a estrutura ela pode ser tridimensional, como o caso aqui desse barracão, então a somatória de forças ela tem que considerar todas as dimensões, tanto que eu coloquei aqui para vocês, ó, a somatória de força em x, em y e em z tem que ser zero para que esteja em equilíbrio. Tá bem, então, vamos junto aqui olhar uma... Olha lá, aqui a gente tem algumas condições de quebra do equilíbrio, né? Então, eu quero colocar, antes da gente analisar essas fotos aqui, eu quero colocar para vocês uma aplicação. Deixa eu ver aqui, eu vou ter que mudar aqui no computador, só um minutinho. Pronto. Mudou aí para vocês a tela, né? Apareceu agora uma tela branca aí com os amigos, correto? Sim. Ok. Isso. Vamos entender o que é o equilíbrio, né? Então, pela primeira lei de Newton, tem duas condições que podem ser consideradas equilíbrio. Uma delas é quando a somatória de forças ela é zero e as coisas ficam paradas. Então, eu coloquei aqui duas pessoas puxando esse carrinho. Note que os dois são iguais, né? Então, eles vão puxar o carrinho com a mesma força. Qual que vai ser o resultado disso? Está puxando. Está parado, correto? Nós podemos ver que a somatória das forças dá zero, correto?
Aqui até mostra um valor aqui, ó, 50 newtons para cada lado, newton é a unidade de força. E o carrinho está parado, óbvio, né? A somatória de forças, força para lá, força para cá. Então, deu zero. 50 menos 50, zero. Outra condição é quando, por exemplo, a gente tem um equilíbrio. Olha, veja que eu puxei com o camaradinha, depois eu tirei ele. Não sei se vocês entenderam o que eu fiz ali. Vou fazer de novo. Ó. Vou colocar mais um camaradinho puxando aqui, tirou do equilíbrio. Então, na hora que ele puxa, esse camaradinho novo aqui puxando, ele tirou do equilíbrio. Agora, não tem mais equilíbrio, está em movimento. Mas quando eu tiro ele, veja que as forças elas estão equilibradas. Tem 50 newtons para um lado, 50 newtons para o outro. Ainda assim, tem movimento. Por quê? É um movimento uniforme, não tem aceleração, porque a força ela gera aceleração. Se não tem força resultante, a somatória dá zero, você não tem aceleração, mas pode ter movimento. Então, são duas condições para que você tenha o equilíbrio. Se está parado ou se está em movimento uniforme, ou seja, aceleração ser zero. Uniforme significa velocidade constante e aceleração igual a zero. Vocês entenderam isso daí? Oh, estranho. Sim. Deu para entender. Beleza. Bem, a segunda lei de Newton, vamos ver ela aqui. Aqui, ó. Então, a segunda lei de Newton, ela vai falar sobre essa força, né, sobre o movimento. Então, quando você não está em equilíbrio, você tem movimento. Então, aqui, veja só, você tem aqui a imagem de um rapazinho que estava montado no cavalo. Enquanto o cavalo estava andando, ele tinha a mesma velocidade do cavalo. Quando o cavalo executou uma força de desaceleração, o que aconteceu com ele? Ele continuou em movimento, certo? Então, é isso que a gente entende, né? Pela quebra do equilíbrio, né? Então, é o efeito que vocês sentem, por exemplo, quando estão dentro do ônibus. Enquanto vocês estão lá dentro do ônibus, e o ônibus pode estar andando rápido, né? Por exemplo, a 100 km por hora, e vocês estão parados numa boa. Só que se o ônibus ou acelera, aqui, como nesse caso aqui, ele está acelerando, está mudando a velocidade para mais, aí você sente uma força que tira você do equilíbrio. Se ele freia, vai tirar do equilíbrio também. Né? Aqui o camarada aqui, que se acidentou de carro, enquanto o cinto segurou aqui, fazendo uma força contrária à desaceleração, esse aqui que estava sem cinto não teve a mesma sorte. E quando esse equilíbrio é quebrado, né, como que a gente calcula essa força? É pela segunda lei de Newton. Então, aparece aqui uma equação para vocês em que a força resultante. Então, esse é um ponto importante, né? A resultante da força. A resultante vetorial da força. Ela é massa, que não é um vetor, é uma grandeza escalar, e a aceleração gerada por essa força, que é um vetor, depende da orientação. Então, vamos voltar aqui. Ó. Então, isso que eu estava mostrando para vocês, nós vamos voltar lá, vocês podem acessar também por esse caminho que aparece aí para vocês. Vamos lá. Eu vou fazer um outro jogo ali, usando essa aplicação computacional. Então, aqui a gente tem uma outra situação, né? Em que tem um camaradinho aqui e ele vai empurrar essa caixa que está sobre o trilho, certo? O que acontece é que essa caixa tem uma certa massa. Então, quando eu executo uma força, passa a ter um movimento. Né? Aqui, não está sendo considerado o atrito. Né? Tá? Esse carrinho ele funciona de maneira mágica aqui, sem nenhum atrito, não tem resistência do ar. Então, quando é retirada a força, né, ainda há movimento, porém há equilíbrio nesse movimento, já que a velocidade, pode ver, ela não se muda mais, ela fica constante. Então, essa caixa aqui, a gente tem que considerar que ela está em equilíbrio, pela lei de Newton, ok? Apesar dela ter esse movimento. Isso acontece, né, no espaço, né, porque no espaço não tem o atrito, não tem o ar, né? Então, quando a gente impulsiona um foguete lá e lança no espaço, ele fica
em trajetória, ao menos que receba uma força contrária, né, que mude a condição, desacelerando ele. Certo? Na nossa vida real aqui, a gente tem o atrito. O que é o atrito? Né? Ela é uma força contrária à força que a gente faz. Tanto que, se eu aplicar uma força aqui, a caixa não move. Por quê? Tem um atrito contrário, olha só que interessante. Ó, eu aplico a força, estou aplicando uma força de 60 newtons ali. E tem uma outra força resistindo à força que eu aplico de 60 newtons também. De tal forma que a caixa ainda mantém o equilíbrio. Só que a força de atrito ela não é infinita, eu posso romper ela. Então, na medida que eu vou aumentando a minha força, o atrito aumenta na mesma proporção, até um limite. Então, esse 138 que aparece aí é o limite da força de atrito. Desculpa, o 94 é o limite da força de atrito, né? O friction force ali, né? É o limite da força de atrito. A força que o homem está aplicando ali é de 138 newtons, só que a resultante é de 44 newtons. Essa força resultante de 44 newtons, aplicada a essa massa de 50 quilos, está gerando uma aceleração. Essa aceleração que está fazendo a velocidade aumentar, né? Se eu solto a caixa, a única força atuante é a força de atrito. Essa força de atrito sobre essa massa gera uma aceleração no sentido contrário à que estava, né? Fazendo então com que a velocidade diminua, né? E aí a gente pode usar aquelas equações que a gente já conhecia do movimento uniformemente variável, aí a aceleração constante porque a força não muda. E qual que é a relação entre força, massa e aceleração? Olha, a massa aqui, então, 50 quilos. A força resultante, vamos colocar uma força resultante aqui. Ó. Se a força resultante for de 50 newtons, eu chego lá. A aceleração vai ser quanto? Vai ser 1. Veja a aceleração ali mostrando na tela. Ali, né? Então, ó, a força resultante é 49, a aceleração está por volta de 1 ali, né? 0,98. Por quê? A força é massa vezes a aceleração. Bem, a mesma coisa aconteceu com a força de atrito, né? Aqui, essa força de 149, nessa massa de 50 quilos, gerou a aceleração que estava sendo mostrada aqui. Então, quanto maior a massa, vamos colocar aqui um pouco mais de massa, eu tenho que, obviamente, executar uma força maior para ter a mesma aceleração. Então, veja, agora como a soma ali deu quase 100 quilos, né? A minha força tem que ser quase 100 para a minha aceleração ser 1. Beleza? Bem tranquilo isso aí, né? Vamos voltar agora para a nossa teoria aqui. Tem alguma coisa que não ficou bem clara ali no que eu estava mostrando? Tá tranquilo, né? Nem está aparecendo aula de física, né? Que eles contam para todo lado. Mas calma aí, pessoal. Vamos chegar lá, né? Não tem emoção, né? Aí, ó. Vocês estavam sentindo falta das contas, vamos para ela. Então, vamos para o nosso primeiro problema. Aqui a gente tem um componente, aqui bem no centro, tá certo? Tem um componente de massa 8 kg. E esse componente está sendo tracionado pelas forças ilustradas. Então, o que acontece? Esse componente está preso por 2 cabos, ou fios, de tal forma que resiste essa força que está sendo aplicada. Então, suponha que tenha 3 cabos, 2 segurando e um puxando ele ali. Pergunta, né? Essa massa ali, ela está em equilíbrio? E, se não tiver em equilíbrio, qual que é a aceleração que está sobre ele? Como que a gente faz isso? Ué, aplica a segunda lei de Newton, que é força, massa vezes aceleração. Mas qual força que eu considero aqui? A força resultante. O que é resultante? É a resultante vetorial, a soma vetorial dessas forças aqui. Para a gente entender, pode falar. A minha tela está no primeiro slide, está tipo congelada no primeiro slide. Tá, tenta apertar a setinha para baixo aí, ver se muda de slide. Não. Não? Não. Eu vou sair e entrar de novo aqui, só um minutinho. Aí, mudou. Ok. Mudou para aparecer umas flechas aí? Sim. Beleza. Pro 4. Agora sim, meu também. Ótimo.
Tá, mas eu vou mudar de novo agora, porque nós vamos ver um outro software ali do computador para a gente fazer esse problema que está aparecendo aí para vocês. Vamos lá. Tem que aparecer uma tela tudo em branco aí, apareceu? Ok. Apareceu. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma soma vetorial. Vamos lá. Então, esse software que vocês estão vendo aqui, ele está nesse caminho, é o mesmo que apareceu lá na apresentação. Peraí, não é aqui. Calma aí, tem 4 opções, né? Uma delas é a certa. Pronto, é isso aí que eu queria mostrar. Vamos lá. Então, vocês estão vendo aqui o plano cartesiano, x e y. E o que eu vou colocar aqui agora? Eu vou colocar os vetores que estão no nosso problema lá, certo? Então, vamos lembrar como que era o problema. Tinha 3 vetores. 2 deles estavam resistindo a uma certa força que estava sendo aplicada. Vamos colocar aqui exatamente os valores que estão no nosso problema. Então, deixa eu lembrar aqui qual eram os valores. 12 e 17 no ângulo de 45. Não tô vendo nada. Está aparecendo aí para você? Pra mim não. Tô parecendo só pet. Pet. Calma que eu acho que é por causa que é meio lento a internet. Os demais aí estão conseguindo ver os vetores? Apareceu agora. Ok. Sim, tá normal. Agora foi. Professor, desculpa a demora aí. Tava sem computador, tava tentando dar um jeito e o celular tava sem carga. Acabei de dar um jeito aqui. Desculpa a demora aí. Ó, se você não tivesse mandado aquelas fotos de churrasco, eu até acreditava em você, mas tá bom. Mas não fui eu não, professor. Churrasco não. Churrasco não? Não. Então, tá bom, tá bom. Tá aparecendo aí uma tela branca, cheia de flecha para todo lado? Tá. Pra mim tá. Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Então, o que vocês veem aqui? Olha só que interessante. Tem 3 vetores, né? Esse vetor aqui, ele tem módulo igual a 12. E a direção e sentido dele é ao longo do eixo X. E esse outro aqui, com módulo igual a 12, tem direção e sentido ao longo do eixo Y. E esse aqui, que é o módulo o vetor que está fazendo a força, né? Tem módulo 17 e ele está num ângulo de 45 graus, tá vendo? 45 graus. É exatamente o problema que a gente precisa resolver. Como que a gente faz a soma vetorial desses vetores? Mas tudo bem. A gente faz a decomposição do vetor, né? Como que faz a decomposição do vetor? Ó, dá uma olhada, esse vetor que está inclinado aqui. A gente projeta ele nos eixos x e y. Que aí fica fácil, né? Porque os outros já estão lá no eixo x e y, tá vendo? Como que a gente faz essa projeção? Olha, tá vendo que apareceu aqui o valor 12? E apareceu o valor 12? De onde veio esse valor? Ó, essa componente aqui, ela tem o valor igual a 17, que é o módulo do vetor, vezes o cosseno de 45. Por que cosseno de 45? Porque tá vendo que o 12 está com um ângulo aqui, ó, com o ângulo é o cosseno de 45. 17 vezes o cosseno de 45 dá 12. E esse outro 12 aqui, de onde veio? Ora, é o 17 vezes o seno, ó, tá vendo que o 12 está sem o ângulo. Seno de 45. Aqui o 45, o cosseno e o seno dão o mesmo número, por isso que deu 12 e 12, né? E agora, sabendo disso, vamos jogar os 12 para cá. Vocês acham que isso aí está em equilíbrio ou não está? Acho que tá. Parece que tá. Ok? Pra mim parece que tá. Olha lá, puxa 12 para cá, 12 para o outro lado, 12 para cá, 12 para o outro lado. A soma vetorial dá zero. Como que a gente faz a soma vetorial? A gente faz assim. Olha o eixo X. Olha só o eixo X. Quem são os vetores no eixo X? Olha, 12 e menos 12. 12 menos 12, 0. Olha o eixo Y. Quem são? 12 menos 12. 12 menos 12, 0.
Então, se está em equilíbrio em x, em equilíbrio em y, está em equilíbrio. Mas em z, né? Cadê o z? Ué, o z não tem força nenhuma. Então está em equilíbrio. Então, conclusão, não se mexe nesse treco aqui. Problema resolvido. Vamos pro próximo. O próximo problema é o mesmo, na verdade. É o segundo problema. Tem um outro componente de massa, é o mesmo componente, massa 8 kg. A única coisa que eu fiz foi mudar as forças. Certo? Então, aparece aí um vetor, dois vetores de 12, um no eixo x, outro no eixo y. Então, um vetor de módulo 24, ó, uma outra força de 24 newtons, num ângulo de 30 graus. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vai determinar se isso está em equilíbrio e, se não tiver, vai calcular a aceleração. Como que a gente vai fazer isso? Professor, eu estou vendo só a tela com o senhor. Eu também. Calma aí, calma aí. Pronto, o problema que eu estava descrevendo é esse aqui, ó. Você tem um ângulo de 30 graus. Professor, continuo vendo o senhor, tela- em vez da sua tela. Eu também. Não mudou minha tela também. Calma aí, pessoal. Pronto, apareceu. Apareceu. Temos uns probleminhas técnicos, né? Vamos lá. Então, vamos fazer o nosso problema aqui. A gente tem um vetor de 24 com ângulo de 30 graus. Parece que não começou o desenho. E outros dois vetores de 12 aqui. Vamos lá. Então, eu estou desenhando aqui o nosso problema. Duas forças de 12, uma no eixo x, outra no eixo y, e uma força de 24 no ângulo de 30 graus. E vocês devem estar se perguntando, como que eu faço a soma vetorial disso? Ó, tem alguém dizendo aqui que não está aparecendo nada. A minha tela está travada. Oi? Ainda não está aparecendo para vocês? Não, o meu está travado a tela. A tela tá travada. Calma aí que nós destrava aqui. Peraí. Será que travou? Agora está aparecendo. Muito bom. Ok. Vocês estão vendo flecha para todo lado aí ou não? Uhum. Beleza. Como a gente faz, então, a soma vetorial nesse caso? Ué, faz igual o que nós fizemos. A gente vai pegar esse vetor que está inclinado e vai decompor ele, vai fazer ele ficar reto. Como que a gente faz isso? Faz o seno e o cosseno dele, tá vendo? Então, aparece aí dois valores aí para vocês, né? O 12 aqui. Esse que aparece, de onde veio? É o 24 vezes o seno da graus, que é a inclinação na força, né? 20,8 é o 24 vezes o cosseno. Isso já é minha mulher, hein? Oi? A pergunta de novo. Tá? Não tá. Não tá. Tem Depende. que projetar o Y ainda, né, professor? Oi? Tem que projetar ele no Y. É. Pronto. Eu só peguei o vetor e coloquei aqui, tá vendo? Depende, na verdade depende, ó, porque está em equilíbrio no eixo Y, tá vendo? Ó, no eixo Y, você tem uma força de 12 e menos 12. Portanto, no eixo Y está em equilíbrio, correto?
Uhum. Mas no eixo X, não. Porque você tem uma força de 20,8 menos 12. Então, essa massa ela vai se mover. Mas vai se mover como? Ela vai se mover na direção do X. Qual é a força resultante? Ora, a força resultante é 20,8 menos 12. Vamos calcular a aceleração, então? Fica super simples fazer a conta, né? Basta pegar o 20,8 menos o 12, é a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. A massa era 8, é o que estava mostrando lá. Vamos ver junto novamente. Vou voltar para lá. Voltamos para cá. E aí, pessoal? Estão vendo ali a somatória da força em Y? Somatória de força em Y, está aparecendo para vocês? Sim. Maravilha. Sim. Somatória de força em Y. É assim que a gente faz o equilíbrio. A gente verifica o Y, se está em equilíbrio em Y. Está em equilíbrio, porque a gente tem 12 menos 12, que dá zero. Portanto, está em equilíbrio. E verifica em X. Está em equilíbrio em X? Não, porque eu tenho 20,8 menos 12. Olha lá, o 20,8, que é o 24 cosseno de 30. 24 cosseno de 30 dá 20,8. Esse 20,8 menos o 12 é igual a massa vezes a aceleração. Quanto que é a massa? Escrito aqui, ó, é 8 quilos. Ó, escrito aqui. É 8 quilos. 20,8 menos 12 dá 8,8. Massa é 8. Passo 8 dividindo. 8,8 dividido por 8 dá 1,1. Essa é a aceleração. Notem que a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Mas a aceleração é um vetor. Então, isso aqui é um módulo, né, da aceleração. O que mais que a gente precisa saber? Precisa saber a direção e o sentido. Ora, a direção é ao longo do eixo X. Né? O ângulo aqui é zero, porque é apenas no eixo X que eu tenho movimento. Né? E o sentido é para lá. Então, é 11,1, a flechinha para lá. Essa é o meu vetor, a aceleração. 1,1, flechinha para lá. Aí, ó. Vamos lá. Vamos tentar trazer um pouco mais de emoção. Minha tela está travada, A professor. minha No também. slide 5. A minha tá no quinto slide. Vamos lá, vamos ver se aparece aí para vocês. Vou sair e andar de novo. Agora sim. Apareceu? Ah, agora sim. Slide 7. Maravilha. Então, aumentando um pouquinho a emoção, né? Nós temos aqui uma caixinha, um outro componente, que tem massa de 3 quilos. E tem força para lá, para cá, para lá, tá vendo? Pergunta é a mesma, será que isso aqui está em equilíbrio? Se não tiver em equilíbrio, qual é a aceleração? E fica a pergunta, como é que eu faço isso? Né? É super simples. Esta força que está inclinada aqui, vocês vão fazer a decomposição dela, vão fazer projeção dela no eixo Y, vai aparecer aqui um vetor no eixo Y, correto? E a decomposição dela no eixo X, e vai aparecer aqui o vetor no eixo X. Esse vetor no eixo Y, ele está com o ângulo? Está com o ângulo. Veja que o ângulo está aqui agora. Tem que tomar cuidado onde está o ângulo, né? Então, no eixo Y, ele está com o ângulo. Se ele está com o ângulo, esse vetor tem módulo 15 cosseno, né? Está com o ângulo. Cosseno de 30. E esse outro aqui, ó, está sem o ângulo? Estou sem o ângulo. Então, o módulo é 15 seno de 30. E aí, tem que fazer a conta, né? Quanto que dá 15 seno de 30? Quanto que dá 15 cosseno? Você vai dar um valor. Aí você verifica a somatória de forças no eixo Y, a somatória de forças no eixo X. Vamos ver juntos aqui. Deixa eu limpar a tela aqui. Sai daqui, sai daqui. É isso. Aí. Maravilha. Somatória de força no eixo X. Ora, é o 10 menos o 15 seno.
O 10, eu considerei aqui, tudo está para esse lado positivo, tá? Por isso que apareceu assim, ó, 10 menos 15 seno. Deu 2,5. E no eixo Y? Olha, no eixo Y deu 15 cosseno para cima, menos os 50. Eu estou considerando que o positivo do eixo Y está para cá. Aí, deu menos 37, ou seja, nos dois eixos, no eixo X e no eixo Y, não tem equilíbrio. Bem, se tem duas forças, então eu tenho duas forças, né? Eu tenho uma força no eixo X, para lá, e tenho uma força no eixo Y, para baixo. Tem duas forças, tudo bem? E aí, o que eu faço para calcular a tal da aceleração, né? Sendo que eu tenho duas forças, né? Eu tenho uma aceleração em x e uma aceleração em y, mas eu quero saber qual que é a resultante desse x e do y. Então, como eu quero saber essa resultante, eu vou calcular a força resultante, que é a soma vetorial desses dois vetores, né? Como que eu faço isso? É super simples, né? Soma vetorial é a hipotenusa, né? Desse triângulo aí. Então, é a raiz quadrada do 37 por 2,5, desse valor aí, 37,1. Essa conta aí. E aí vem uma pergunta, né? Qual que é a direção da minha força? Né? Esse é o valor da força. Se eu saber do valor da força, eu já calculo a aceleração. Ó. Basta colocar o valor da força, 37,1, e a massa, 3 kg, já estava informado ali, massa 3 kg, né? E a aceleração, que eu quero saber. Então, eu passo 3 dividindo, já sei a aceleração. Mas fica a pergunta aí, qual que é a direção dessa aceleração? Ora, é para baixo, né? Mas a direção, você tem que falar o ângulo, esse ângulo aqui, ó, que eu calculei. Esse ângulo aqui. Para calcular esse ângulo, eu apliquei a tangente no triângulo, né? Mas que triângulo? Não sei se vocês enxergaram o triângulo aí. Vamos enxergar esse triângulo. Esse triângulo aqui que eu estou falando. É um triângulo em que aqui tem a força de 2,5 no eixo X e no eixo Y tem a força de 37 para baixo. Né? E eu quero saber esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu chamei de alfa. Certo? Esse ângulo aqui que é o resultado dessa conta aqui, ó. O arco tangente, né? Tangente é o cateto oposto pelo adjacente. O arco tangente, que é o valor do ângulo, dá esse ângulo aí. Aí o que vocês têm que fazer? Tem que saber fazer essa conta na calculadora, né? Então usem a calculadora aí para resolver isso. E aí que a resposta da força. Qual que é a força resultante? 37,1 para baixo ali, num ângulo de 86,6 graus. Essa direção é a mesma direção da aceleração, né? Como um vetor, ela tem o módulo 12,3 e o ângulo aqui é o mesmo, certo? Pronto, até deu um pouquinho mais de emoção agora, entendeu, pessoal? Agora, fica mais um problema aqui para vocês, olha só. Pronto, apareceu aí. Aqui a gente tem dois guindastres. Minha tela está travada, professor. A minha também. Calma aí. Não consegue. Dá um tempinho aí, ó. É o tempo da conexão. Vê se apareceu alguma coisa. Vê se vocês veem o guindastre aí. O meu ainda continua no mesmo. Ainda não. Tá. Faz o esquema aqui. Vai. Apareceu? Agora sim. Oh. O computador a gente tem que dar uma teimada nele, né? Para funcionar. Mas vamos lá. Agora, esse novo problema, a gente tem um guindastre, dois deles, né? Puxando uma carga aqui, né? Então, segurando essa carga. Essa carga, ela tem 20 toneladas, certo? É o peso desse componente aqui, né? Está sendo tracionado pelas forças, aqui tem o valor das forças, então tem um sensor de força aqui no guindastre que mostra qual é a força que ele está fazendo. E aqui eu mostrei para vocês o ângulo da força. E faço a pergunta, né? Isso aqui está em equilíbrio? Ou está se mexendo? Se está se mexendo, qual que é o valor da aceleração? E agora é a vez de vocês fazer essa conta. Então, qual que é a ideia agora? Vocês põem a mão na massa, pessoal. Olha que coisa. Pega, dá um print aí na tela, dá um jeito de copiar aí o problema. Essa massa tem 20 toneladas, né? Ué, mas tonelada é unidade de força? Sim, é unidade prática de força. Né? E lembra que a gravidade é para baixo, né? Quando você joga alguma coisa, é para baixo. Né? Então, força-peso sempre para baixo. Está para baixo aqui, ó, força-peso. Qual que é essa força-peso desse componente? 20. 20 o quê? Tonelada. Tonelada-força, é assim que a gente escreve. Ó. Tonelada-força. 20
tonelada para baixo. E tem duas trações. Ué, para onde está essa tração? Certamente para cima, né? Ele está resistindo, né? Essa força de 20. Então tem uma de 14,1 para cá e uma de 15,6 para lá. Mexe, não mexe, se mexer, para onde vai? Como que a gente vai fazer agora? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse problema aí e enviarem ali a solução. Pode enviar ali no grupo. Combinado? Vamos mexer um pouquinho nisso aí? Combinado. Combinado. Então, eu vou parar aqui a transmissão. Não. O professor saiu?